Juliana, bom dia. Bom dia, Camilo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou fazer a abertura aqui, então. Tá. Gostaria de dar bom dia a todos os presentes. Obrigado pela presença de vocês. Gostaria já de antemão agradecer também a expositora. Vai trabalhar, então, o tema, o papel da ultrassonografia e de biomarcadores na avaliação do acidente escorpiônico. Antes da gente iniciar, gostaria de comunicar aqui sugestões e críticas ao nosso SIG de toxicologia clínica. Pode escrever para o meu e-mail, camiloguidoni@uel.br. Tá também notas compartilhadas. Durante a palestra, por favor, mandem suas dúvidas no bate-papo público, que eu vou anotando e depois repasso para a palestrante, ou vocês podem também escrever em perguntas, aí, no canto esquerdo superior do site, também tem a possibilidade de escrever as dúvidas que ao final a gente pode discutir. Essas lives elas são promovidas pelo SIG de Toxicologia Clínica, via RUT, né, Rede Universitária de Telemedicina, e tem como objetivo integrar e colaborar entre nós profissionais dessa área de temática. E hoje, a gente tem o prazer, a honra de ter então a presença da professora doutora Juliana Sartorello Carneiro Bittencourt Almeida. A doutora Juliana terá então 1 hora para abordar o tema, e depois a gente tem 30 minutos para discutir as dúvidas. O título, como eu já disse, é o papel da ultrassonografia e de biomarcadores na avaliação do acidente escorpiônico. E a professora Juliana ela é médica, com residência em clínica médica e especialista em toxicologia médica e em medicina de emergência. Ela é plantonista e preceptora do CIATOX de Minas Gerais e da residência médica de toxicologia, mestra em infectologia e medicina tropical, membro do Comitê Nacional de Toxicologia da Abramed e do Comitê de Toxicologia da Associação Médica Brasileira, AMB. E ela não colocou aqui também, mas eu vou comunicar, ela é coordenadora de uma sessão de toxicologia clínica de um tratado de urgência e emergência que está sendo escrito aí a nível nacional, então estamos aí com uma pessoa bem capacitada e conhecedora do assunto. Juliana, sei que o tempo seu é corrido, um plantão puxado de noite, mas está aqui nessa manhã colaborando conosco nessa avanço do conhecimento na toxicologia clínica. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Camilo. E você é um dos autores do livro também, né? Bom, tá tendo uma obra aqui em casa, aqui por cima, então pode ser que tenha algumas batidas aqui, então são coisas que a gente não consegue prever. Eu vou compartilhar minha tela. Beleza. Tá em tela cheia, pessoal? Tá em tela cheia, sim. Perfeito. Bom, esse tema, né, é o tema que foi o tema do meu mestrado, né? Eu trabalho com emergência, com ultrassom point of care, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e resolvi ver a aplicabilidade disso no escorpionismo. Então, para começar, né, coisas que vocês todos já sabem, como que o escorpionismo é um problema de saúde pública importante, né, nos países tropicais e subtropicais, principalmente. Aqui no João 23, a gente tem um N grande, a gente tem em torno de 1.500 casos por ano de escorpionismo. No ano específico que eu colhi os dados do mestrado, a gente teve menos, foram 1.117, mas a gente acha que teve um impacto até do Covid aí, né, que foi no auge do Covid. E em torno de 3% desses casos que chegam para a gente apresentam algum sinal de gravidade. E todo mundo já sabe, né, que quanto mais precoce a gente identifica esses sinais de gravidade e possíveis complicações, melhor o prognóstico do paciente, né? Mas as ferramentas que a gente tem hoje são basicamente o exame clínico do paciente, os dados, né, de sintomas e sinais, e existe uma necessidade de ferramentas mais objetivas para esse diagnóstico, né? O Títio cerulatus, esse aí está cheio de filhote, né? É um escorpião que ele chega a ficar 400 dias sem se alimentar, até 290 dias ele ainda tem capacidade de se reproduzir. Ele está muito bem adaptado ao ambiente urbano, até por isso a sazonalidade, né, de reprodução, ela vem, a gente costuma ter acidentes ao longo do ano inteiro,
porque esse escorpião tem oferta de alimento na cidade abundante ao longo do ano inteiro, né? Pelo menos na nossa região aqui, a nossa realidade é essa. E ele, né, o títius é associado a diversos sintomas quando a gente tem o acidente. O paciente pode ter sintomas leves até sintomas sistêmicos graves, né? As principais causas de mortalidade são a disfunção cardíaca e acometimento pulmonar, geralmente congestão pulmonar, edema agudo de pulmão, e geralmente os acidentes mais graves ocorrem em crianças abaixo de 7 anos. Acredita-se que essas repercussões sejam causadas por fatores mistos, né? Entre eles a descarga catecolaminética é importante, tanto adrenética quanto de acetilcolina, uma cardiotoxicidade direta, né, nos cardiomiócitos, provocando lesão, e acometimento também de canais iônicos, o que se associa a distúrbios de condução e arritmias, e a produção de fatores inflamatórios. Então, essa associação disso tudo faz os acidentes graves, que apesar de serem uma parcela pequena, acometem crianças, e no caso de crianças, são a maior parte são responsáveis por uma porcentagem grande, 1/3 mais ou menos dos acidentes em crianças tem algum sinal de gravidade. E aí, gente, hoje em dia a classificação no Brasil é baseada em manifestações clínicas que seguem a orientação do Ministério da Saúde, né? Então, tem um acidente leve, que o paciente pode ter dor local, pode ser uma dor intensa, piloração local, parestesia, e pode ter sintomas constitucionais que se associam à dor, né? Taquicardia, desconforto, hipertensão, sintomas, náuseas, que a gente, tratando a dor, esses sintomas melhoram. No caso do acidente moderado, esse paciente, além da dor, ele pode ter manifestações sistêmicas, sudorese, náusea, vômitos ocasionais, taquicardia, taquipneia e hipertensão. E no grave, além desses sintomas, o paciente tem manifestações sistêmicas graves, sudorese profusa, vômitos incontroláveis, salivação excessiva, pode ter tanto agitação quanto sonolência, tanto bradicardia quanto taquicardia, e o que leva ao óbito, né, insuficiência cardíaca, edema pulmonar, choque, convulsões e coma. Além dessa classificação, existe uma classificação baseada segundo o consenso, no Consenso Mundial de 2010, que classifica as picadas de escorpião em classe 1, 2 e 3. E aí isso leva em consideração todos os acidentes escorpiônicos com peçonha, né, que leva a algum sintoma sistêmico do mundo. Essa classificação, a gente começou a usar ela para falar dessa pesquisa depois da minha banca. O professor Fábio Bucaretti foi um dos meus, foi da minha banca, né? Foi um dos meus avaliadores, e ele nos sugeriu falar também sobre essa classificação e correlacionar os dados com essa classificação, justamente porque a gente consegue aplicar não só em âmbito de Brasil, mas também no âmbito internacional. Então, a gente usou as duas classificações para fazer esse trabalho, e eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. E aí, gente, ambas as classificações são baseadas nas manifestações clínicas. E as manifestações clínicas incorrem no risco de interpretações subjetivas. Ainda mais, por exemplo, se um médico clínico for avaliar uma criança, né, uma criança de 2 anos, e ele não tiver experiência, ele vai achar que uma criança de 2 anos com uma frequência cardíaca de 60 é teocárdica, né? Um médico pode achar que a criança que vomitou uma vez é uma menina grave, e outro médico achar que é leve, e outro achar que é moderado. Então, a gente tem interpretações subjetivas dessas manifestações clínicas. Um outro problema é que esses meninos evoluem muito rápido, então a gente precisa avaliar seriado. Um menino pode chegar bem, ou ele pode chegar com sintomas adrenérgicos, taquicárdico, agitado, passa 10, 20 minutos, ele está bradicárdico, prostrado. Então, a gente tem que avaliar esse menino o tempo todo, né? Uma outra questão é essa sobreposição e variação da intensidade entre os sintomas, como a gente tem tanto acetilcolina quanto adrenalina, é um menino que pode ter uma mistura, e isso também gerar um fator confusional, e essa piora progressiva e rápida do quadro. Então, são algumas questões que, se a gente levando em consideração essa classificação baseada em sinais clínicos, são questões que podem ser complicadoras. E aí, gente, eu começo a falar do POCUS, né? O que é o POCUS? O POCUS é um ultrassom à beira-leito. E aí eu lembro muito bem do Bucaretti na minha banca, falando assim, mas que diferença que tem esse ultrassom de fazer eco nos meninos, né? O que tem de inovador nessa pesquisa que vocês estão fazendo?
A grande diferença é que ele é um exame feito pelo médico assistente, né? Se você está numa sala de emergência que tem um ultrassom, você pega o ultrassom e você consegue imediatamente ter informações sobre a volemia do paciente, se ele tem congestão pulmonar ou não, se ele tem disfunção cardíaca ou não, sem necessidade, naquele momento, de uma avaliação de outros profissionais, né? Ele é um complemento do exame físico desse paciente, que pode trazer muitas informações para a gente, que inclusive direcionam se esse paciente é um paciente que vai para o CTI ou não, que tipo de abordagem medicamentosa que eu vou fazer. Então, ele pode ser tanto ajudar no diagnóstico, quanto guiar a terapêutica do paciente, né? Então, ele enriquece o exame físico e uma coisa importante, gente, é que ele não substitui a realização de exames complementares convencionais, né? Durante a nossa pesquisa, os pacientes que tinham sinais de gravidade foram submetidos também ao ecocardiograma convencional. A gente fez, inclusive, uma comparação dos dois exames, né? Mas ele é um exame que a gente consegue fazer com muito mais agilidade e ele ajuda a fortalecer, entender o quadro clínico do paciente e conhecer o que realmente está acontecendo. Na emergência, a gente usa já o point of care há muitos anos, né? A gente usa para reanimação cardiopulmonar, para ajudar na elucidação diagnóstica, para fazer punção de acesso venoso, monitorizar um paciente, né, ao longo da terapêutica dele, para avaliar o paciente tanto do ponto de vista cardíaco, quanto pulmonar e hemodinâmico. A gente, né, faz fluidos nesse paciente, vê como é que é a resposta dele à fluidoterapia. Então, a gente consegue ter uma série de informações sobre o paciente utilizando essa ferramenta. Aqui, eu não sei se vai rodar, vamos ver, eu coloquei 2 exemplos de um ultrassom point of care. Está aparecendo aí, Camila? Tendo só o slide, Silvia. Vamos ver, você clicou para abrir agora, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Aí, apareceu ultrassom agora. Aí, tá andando. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Então, gente, esse aqui é um ultrassom point of care cardíaco. Não é um paciente de escorpião, tá? Isso aqui eu peguei numa imagem da internet, mas que vocês conseguem ver como é que, do ponto de vista de contratilidade cardíaca, o paciente está prejudicado, né? Ele tem uma hipocontratilidade importante, difusa, principalmente de ventrículo esquerdo, né? Então, esse é um ultrassom, não é um ecocardiograma. E deixa eu ver se eu consigo colocar o outro aqui. Tá aparecendo, Camilo? O outro? Ainda não, né? Deixa eu colocar aqui. Professora, não está mais compartilhando a tela, tá? Isso, agora eu coloquei o outro. Professora, não está mais compartilhando a tela, tá? Agora sim. Aí, agora foi, né? Isso. Esse outro é uma imagem de ultrassom pulmonar, né? Que acho que para a maioria que não conhece o point of care é o mais inovador. No ultrassom pulmonar, quando a gente vê esses traços que parecem luzes de boate aí, significa que o paciente está com uma congestão pulmonar importante, né? Então, depois eu vou mostrar as diferenças no paciente do escorpião, mas a gente consegue ter essa noção aí. Agora eu vou voltar a compartilhar minha tela para a gente seguir. Eu achei importante a noção do que significa o ultrassom point of care no escorpionismo. Bom, então, gente, aqui essas imagens são imagens do ultrassom point of care de pacientes nossos. Tem um paciente... esse primeiro é um menino de 12 anos que fez uma congestão pulmonar unilateral importante, fez uma fração de ejeção de 23%. Então, no ultrassom, a gente viu tanto a congestão pulmonar quanto o déficit cardíaco, com mais ou menos 15 minutos da intercorrência, né, apresentada, o sinal de gravidade apresentado pelo paciente. E aí, gente, com isso, o objetivo do meu trabalho foi avaliar o papel da ultrassonografia point of care, né, e tanto cardíaca quanto pulmonar, ver se tinha uma associação dela com a dosagem de alguns biomarcadores, os biomarcadores normais, troponina, CK, mioglobina, e também biomarcadores novos que são usados para avaliação da insuficiência cardíaca aguda,
E, além disso, a gente descreveu a casuística dos pacientes que a gente atendeu ao longo de 18 meses, entre maio de 2021, dezembro de 2021 e junho de 2022. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados que a gente teve aqui. Então, foi um estudo transversal, a gente incluiu só os pacientes com sinais de escorpionismo moderado a grave, que foram classificados pelo Ministério da Saúde. A gente não interferiu nessa classificação, por quê? Porque o paciente é admitido, o colega do CIATOX classifica e faz o tratamento, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, na parte de classificação e tratamento, a gente não influenciou em nada. Posteriormente, a gente pegou esses pacientes e reclassificou de acordo com esse consenso mundial para correlacionar os dados e ver quais as diferenças existiam. Foram pacientes entre 0 e 19 anos, e aí, então, a gente fez a classificação pelo Ministério e depois a gente reavaliou de acordo com classe 1, 2 ou 3, de acordo com esse consenso mundial. O point of care e a coleta de sangue foram feitos nas primeiras 24 horas da picada em todos os pacientes, porque a nossa intenção era avaliar o papel do point of care precoce nesses pacientes. Então, assim, o mais precocemente possível, no máximo 24 horas, mas a grande maioria a gente conseguiu com menos de 8 horas de picada fazer essa avaliação. Quem fez os exames fui eu já faço esse exame agora, já tem 8 anos mais ou menos que eu faço esse exame, já fiz vários cursos, e os residentes de medicina de emergência aqui está a urgência, está errado, de emergência do Hospital das Clínicas, da UFMG, eles fazem um treinamento em point of care ao longo de toda a residência e durante 1 ano eles ficam com a gente na toxicologia. Então, eles acompanham o serviço uma vez por semana ao longo de 1 ano. Então, eles têm a vivência da toxicologia e a experiência do point of care. Toda vez que eles faziam um exame, eles me mandavam em tempo real e eu fazia os ajustes, pedia para mudar isso, mudar aquilo. Então, mesmo os exames que não foram feitos por mim, eu avaliei em tempo real. E aí a gente avaliou se esses pacientes subjetivamente, de uma maneira qualitativa, tinham disfunção ventricular esquerda leve, moderada ou grave, né, ou ausente, e no pulmão a gente viu se esse paciente, a gente fez um protocolo chamado protocolo Blue, de avaliação pulmonar, e nesse protocolo, aquelas linhas que eu brinquei, que são linhas luz de boate, né, que a gente chama de linhas B, a gente avaliou se esses pacientes tinham 3 ou mais linhas B em cada um dos campos pulmonares do protocolo Blue. No protocolo Blue, a gente faz esses campos pulmonares aí. E em cada um, se a gente avaliava cada ponto, via, e se a gente tinha linha B em alguma dessas janelas, esse paciente tinha um ultrassom pulmonar positivo para essa janela. Vou passar isso aqui depois para não interromper a apresentação, para vocês verem um ultrassom alterado e um ultrassom normal. E aí, gente, então foram 1.117 pacientes nesse período, desses 56 foram classificados como graves ou moderados, desses 56, 54 tinham entre 0 e 19 anos, 51 tinham até 24 horas de acidente, e dos 51 a gente conseguiu realizar todos os exames propostos em 49, então o nosso N final foi de 49 pacientes. Nesses pacientes, o predomínio por muito pouco, né, foi de sexo feminino, 51%, com uma mediana de idade de 3 anos e meio. A grande maioria dos acidentes ocorreu em domicílio e 3 pacientes tiveram mais de uma picada. E a mediana de tempo entre o acidente e o primeiro atendimento médico não significa que foi no João 23, porque muitos pacientes receberam atendimento no local de origem, foi em torno de 60 minutos. E aí as principais manifestações clínicas dos pacientes foram vômito, taquipneia e dor no local da picada. Uma coisa interessante é que a taquipneia foi estatisticamente significativa para a internação em CTI desses pacientes. Então, os pacientes que tiveram sinal de gravidade, a taquipneia foi estatisticamente significativa para identificar esses pacientes, né? Os outros sinais que foram significativos são sinais óbvios de gravidade, então dessaturação, arritmia, choque, hipotensão, mas no caso da taquipneia é um exame que a gente pode encontrar num número grande de pacientes, mas foi estatisticamente significativo. 29 pacientes apresentaram alterações eletrocardiográficas, né? Mas isso a princípio não foi estatisticamente significativo, e as alterações predominantes foram taquicardia sinusal e depressão de segmento ST.
As alterações laboratoriais mais frequentemente encontradas foram a elevação de CK total, hiperglicemia, acidose metabólica, hiperlactatemia, leucocitose, hipocalemia e hiperamilasemia. Dentre essas, eu destaco também que a que se relacionou com a internação em CTI foi a elevação de amilase, entre elas. Também é um dado curioso. E a creatinina também foi significativamente maior nos pacientes encaminhados à UTI, né, com um PI menor que 0,05. Aqui tem uma tabelinha resumindo isso que eu falei, né, então aqui a gente percebe, né, que os pacientes que foram classe 3 tinham hipotensão, choque, como estatisticamente significativo de espineia, e aqui entra também a taquipneia, que eu falei com vocês. Aqui os intervalos de tempo, né? Então, uma outra coisa interessante foi que foi estatisticamente significativo a administração de soro precoce, né? Na revolução desses pacientes. Então, aqui resumindo, né? 15 pacientes foram reclassificados depois como pacientes classe 3 pelo consenso mundial, 33 como classe 2 e 2 pacientes como classe 1. E aí vocês me perguntam, mas então, como é que a classificação do Ministério da Saúde colocou 2 pacientes com sintomas leves entre os pacientes considerados moderados a graves? Nesse caso, isso é uma conduta específica do nosso CIATOX, que em pacientes com menos de 3 anos, com sinais de gravidade nas primeiras 2 horas, a gente faz soro antiveneno. Então, esses pacientes, todos os pacientes que receberam soro foram colocados no estudo. Então, esses 2 pacientes classe 1 são esses pacientes que, apesar de terem sintomas leves, se encaixavam nesses outros critérios. Aí, pelo point of care, 13 pacientes tiveram disfunção de ventrículo esquerdo e 10 pacientes tiveram congestão pulmonar. E ambas essas alterações foram mais comuns em pacientes de classe 3, isso foi estatisticamente significativo, né, em torno de 87% dos pacientes. E a sensibilidade e especificidade do point of care cardíaco e pulmonar juntos para identificar esses pacientes mais graves foram, respectivamente, de 86% e de 94%. Nós vamos falar mais um pouco à frente, né? Mas todos os pacientes receberam soro num período curto, aí, entre 10 e 62 minutos após a admissão. Em 51% das vezes, o soro foi administrado no João 23, as outras 49 foram no local de origem. Né? Muitos pacientes nossos vêm do interior de outras cidades do entorno. 6 pacientes, isso é um dado interessante também, tiveram reação de hipersensibilidade, né? Isso, 11%, e todas elas foram reações leves. A gente também tem uma particularidade no nosso serviço que difere de alguns, que a gente não faz, a gente sempre faz o soro puro, sem diluição, e a gente faz ele em 5 minutos. A gente faz bem rápido, porque são pacientes que se agravam muito rápido, e mostrar que os pacientes tiveram, né, em torno de 10% de reação de hipersensibilidade e todas as reações foram leves, corrobora com aquela questão de que o paciente do escorpionismo ele faz uma descarga adrenética que é protetora, né, quando a gente pensa em reação à anafilaxia. O intervalo de tempo entre o acidente e a admissão e entre o acidente e a administração de soro se correlacionaram com a presença de sinais ameaçadores à vida, né, o paciente de classe 3, e todas as transferências para a UTI aconteceram nas primeiras 24 horas de admissão hospitalar. Desse N nosso de 49 pacientes, um paciente teve um óbito, né, correspondeu a 2,4%, durante a internação. Foi um paciente que chegou tardiamente, teve um diagnóstico errôneo à admissão, no interior, onde ele foi recebido, pensaram em sepse para esse paciente, ele ficou mais ou menos 8 horas lá sem um tratamento adequado, sem soroterapia. Acabou recebendo a soroterapia tardiamente, chegou para a gente já muito grave e foi a óbito. Falando mais um pouco sobre o POCUS, né? Ele foi realizado com um tempo médio de 240 minutos pós-admissão hospitalar, né, que foi um tempo bem inferior em relação ao ecocardiograma, foi feito mais ou menos entre 700 e 800 minutos o ecocardiograma. Né? Como eu já disse, a disfunção foi em 13 pacientes, desses 13, 53% tiveram disfunção grave de ventrículo esquerdo, e desses, 80% eram pacientes classe 3, né? Então, isso também foi estatisticamente significativo. Um outro dado interessante é que um paciente foi classificado como moderado
e apresentou alteração do point of care. E esse paciente, especificamente por ter apresentado essa alteração do point of care, no exame clínico era um paciente que não chamava atenção, ele foi encaminhado para a UTI. Então, a gente vê aí que teve o exame auxiliou aí na conduta em relação a esse paciente. A sensibilidade em relação ao POCUS cardíaco foi a melhor, né? Em relação, quando a gente fala dos dois juntos ou pulmonar, em relação ao POCUS exclusivamente cardíaco foi de 92% e a especificidade de 97%. Em relação ao POCUS pulmonar, a gente tem outros dados interessantes. Dos 10 pacientes que fizeram o padrão B, né, alguns tiveram alteração unilateral, alguns tiveram alterações assimétricas, né? Então, a gente vai discutir isso na parte da discussão, que é, né, falando sobre essa fisiopatologia do edema agudo de pulmão, que é bem interessante. E aí, o POCUS pulmonar isolado teve uma sensibilidade de 60% e uma especificidade de 97%. A gente pegou 31 pacientes, fizeram o ecocardiograma oficial também com o ecocardiografista da instituição. E aí a gente fez a avaliação de concordância entre o point of care e o ecocardiograma e mostrou que o POCUS tem uma forte confiabilidade para avaliação cardíaca. Então, foi mais uma avaliação que a gente fez aí sobre a confiabilidade do exame. E uma coisa interessante, essa bateção, é que... Nossa... Então, é que os pacientes com alteração cardíaca detectada, todos eles, né, exceto o paciente que foi a óbito, tiveram recuperação completa no exame realizado de controle antes da alta hospitalar do paciente. Além do exame de point of care, a gente fez avaliação de biomarcadores. A gente avaliou, como eu disse, vários biomarcadores que não são avaliados usualmente e os habituais, né? E a troponina e a galectina 3 foram estatisticamente significativas nos pacientes internados em UTI, nos pacientes graves, classe 3. E aí a gente fez uma curva ROC para avaliação da acurácia das ferramentas, né? E a troponina teve uma área, né, sobre a curva de 0,7 e a galectina de 0,68. Então, isso mostrou que elas têm precisão suficiente para determinar se o paciente com doença grave indicaria internação na UTI ou não. Aqui, como eu falei, a gente testou diversos outros biomarcadores, além da troponina, ProBNP, ProBNP e mioglobina, que são testadas habitualmente, e entre eles o que nos surpreendeu foi a galectina, eu vou falar na discussão um pouquinho mais sobre ela, né, e aqui o resultado do POCUS pulmonar também. Então, gente, o que o estudo trouxe para a gente? Ele trouxe que dos 49 pacientes picados, a gente teve alterações na função de ventricular esquerda e no pulmão, nos pacientes predominantemente de classe 3, isso foi estatisticamente significativo, né? E todos esses pacientes foram encaminhados à UTI, então isso mostra a importância da identificação precoce desse subgrupo. O point of care, como eu já disse, ele é um exame que ele é feito pelo examinador, pelo médico assistente, e o treinamento é um treinamento relativamente curto, né? Segundo alguns estudos, um treinamento de 6 horas para ultrassom point of care pulmonar já é suficiente para identificar as principais alterações, né? O cardíaco demanda um tempo maior, mas também é um treinamento curto. O que eu falei com vocês, né? O tempo de realização do point of care foi 4 vezes menor do que o tempo para realizar o ecocardiograma pelo ecocardiografista. E no subgrupo específico de pacientes graves, o intervalo foi menor ainda, foi de 120 minutos para o point of care, comparado a 780 para a ecocardiografia, né? E assim, pelas pesquisas que a gente fez, até agora é o primeiro estudo que mostra a utilização do point of care na avaliação de um paciente picado por escorpião. Então, a gente ainda tem um horizonte grande para ser explorado nesse aspecto. Esse estudo do Boaziz, eu não sei se é assim que fala, é um estudo que eu gosto muito de citar, que ele investigou fatores associados ao edema agudo pulmonar em pacientes picados por escorpião. E aí o N dele foi de 428 pacientes. O diagnóstico que ele fazia de congestão pulmonar era baseado na radiografia de tórax associada a sinais e sintomas.
Durante a avaliação inicial desses pacientes, ele excluiu 85 pacientes que tinham uma clínica que podia ser compatível com congestão, mas tinham um raio-x de tórax normal, né? E aí a gente tem alguns estudos que mostram que a gente só consegue ver sinais radiológicos de edema pulmonar quando o líquido intersticial aumenta mais de 35%. Então, será que esses pacientes com clínica, eles tinham congestão pulmonar que não foi identificada pela radiografia? Então, a gente consegue perceber que a ultrassonografia ela permite uma identificação bem precoce da alteração da congestão pulmonar. E aí a gente tem essa outra particularidade em relação ao escorpionismo, né? Dos nossos pacientes, metade deles apresentavam linhas B unilaterais, a maior parte deles no hemitórax direito, e um apresentava linhas B bilaterais assimétricas, então um no ápice direito, na base esquerda, ou vice-versa. Isso, quando a gente vai pensar em edema agudo de pulmão, é uma característica que é muito particular no escorpionismo, que é muito raro a gente ver em outras patologias. Como a gente ainda tem questionamento sobre a fisiopatologia do edema agudo de pulmão no escorpionismo, ele também pode ser uma ferramenta interessante para fazer esse tipo de investigação. Já o ultrassom cardíaco na criança, como a maior parte dos nossos pacientes foram crianças, ele é bem mais recente, ele vem sendo utilizado e pesquisado, porque o número de crianças com autocometimento cardíaco é muito menor do que no adulto, né? Esse estudo de 2021 de Hamad e colaboradores, ele estudou alterações cardíacas no point of care em 10 crianças e ele percebeu que o manejo dessas crianças foi muito mais rápido, o tempo para o início do manejo foi reduzido quando utilizou-se o ultrassom point of care. No nosso estudo, a gente fez o point of care em 13 dos 15 pacientes ainda na sala de emergência, 2 realizaram no CTI, né? E essa realização precoce nos auxiliou na decisão de administração de amina, de inotrópico, né? E mostra como é que é uma ferramenta ágil aí para ajudar a gente nesse manejo terapêutico do paciente. Falando um pouco da troponina, né? Todo mundo sabe que é um biomarcador importante no escorpionismo. Uma coisa interessante do nosso estudo, que ela foi a única que se correlacionou com a necessidade de UTI nos pacientes. O NT-proBNP não apresentou correlação, nem a CKMB, nem o LDH, nem a mioglobina. E além dela, né, como eu já disse, a galectina 3, que é um derivado de macrófago, que se relaciona, parece, com a cascata inflamatória após uma lesão cardíaca aguda. E além da troponina, a galectina 3 se mostrou sensível. Então, talvez seja um novo biomarcador que está aparecendo aí para a gente na avaliação desses pacientes. Quais foram as limitações, né, do nosso pesquisa? Eu falo, meu orientador do mestrado, ele não é da toxicologia e não tinha vivência de escorpionismo quando eu comecei a fazer esse estudo. Então, ele falava assim, o N é pequeno, um N pequeno. Mas a gente que trabalha no dia a dia com escorpionismo, apesar de 49 ser um número absoluto pequeno, né, se a gente for pensar do ponto de vista dos acidentes que a gente tem ao longo do ano, é um número expressivo, né? Mas que a gente ainda precisa de outros estudos aí com N's maiores, com mais pacientes, para a gente conseguir chegar a conclusões consistentes, né? Uma outra questão que limita é que o ultrassom foi realizado por mais de um examinador. Mas se a gente for pensar que o ultrassom é uma ferramenta que é utilizada pelo médico assistente na sala de emergência e que a gente vai ter N médicos assistentes, né, com diferentes níveis de conhecimento aí, essa heterogeneidade, ela simula, inclusive, uma realidade, né, que pode acontecer posteriormente aí. E para diminuir um pouco esse viés da avaliação não ter sido realizada apenas por um examinador, eu fiz a reavaliação em tempo real do point of care e a gente fez aquela comparação com o ecocardiograma oficial. Perspectivas que a gente tem em relação a esse estudo, né? A gente ainda vai fazer uma análise das alterações daqueles outros biomarcadores. Tem alguns que foram estatisticamente significativos quando a gente relaciona com disfunção cardíaca e não com sinais de gravidade, internação em CTI. Então, a gente ainda está fazendo essas análises e chegando a conclusões em relação a eles.
E a intenção agora é fazer um estudo de intervenção, avaliando mesmo o POCUS como estratégia no tratamento desses pacientes, né? Então, a gente pretende fazer a volemia, inotrópico, diurético guiado pelo ultrassom dos pacientes que chegarem com esses sintomas de gravidade para a gente. Basicamente, o estudo, né, a pesquisa que eu trouxe, né, da minha dissertação foi essa, e aí eu trouxe agora, depois da apresentação em si, um caso clínico de um paciente que a gente atendeu, justamente para correlacionar, para mostrar essas questões aí relacionadas ao point of care e aos benefícios dele, tá? Então, foi uma criança de 6 anos do sexo masculino, proveniente do interior de Minas Gerais, de Minas Gerais. Ele foi picado por um escorpião no pé direito. Ele foi admitido já com sinais de choque no primeiro local onde ele foi atendido, não foi no João 23, e com 1 hora e 50 minutos ele recebeu 4 ampolas de soro anti-escorpiônico. Ele chegou para a gente de transporte aéreo no João 23. Quando ele chegou, a gente realizou o point of care imediatamente, e o point of care mostrava o padrão A, ou seja, sem sinais de congestão, em 7 setores, e em um dos setores pulmonares ele apresentava sinais de congestão. O eco funcional, o eco cardíaco, mostrava que era um paciente que estava depletado de volume, ou seja, tinha uma volemia, né, que demandava volume, fluido responsivo, e tinha uma hipocontratilidade difusa do ventrículo esquerdo, já tinha uma disfunção cardíaca com uma fração de ejeção estimada de 35%. Esse paciente foi transferido para o CTI, lá ele recebeu aminas, imotrópicos, volume, e a gente fez tudo guiado pelo ultrassom. E aí esse menino ele precisou de um acesso central, e quando o acesso central foi funcionado pela cirurgia, batendo de novo, ele evoluiu com uma estabilidade hemodinâmica. Como a gente estava avaliando esse menino com ultrassom, imediatamente a gente fez o ultrassom e percebeu que tinha um pneumotórax associado à punção, e fizemos a drenagem imediatamente. A criança evoluiu com melhora clínica, recebeu alta no 5º dia após a internação, com normalização da função cardíaca e sem sequelas. Aqui tem o ultrassom pulmonar dele, o ultrassom tanto cardíaco quanto pulmonar, que eu vou mostrar, se vocês quiserem até passar o QR Code aí para ver. Tem o exame completo, tanto de coração quanto de pulmão desse menino. E aqui, né, o pneumotórax, né, foi identificado pelo ultrassom point of care, no ultrassom pulmonar, imediatamente após a punção e drenado. Então, esse caso foi mais para a gente exemplificar mesmo a utilidade do ultrassom point of care nesses pacientes. Eu vou voltar só ali atrás no ultrassom pulmonar para mostrar as diferenças para vocês. E aí a gente abre para as dúvidas. Vou colocar aqui só um minutinho. Bom, esse aí, gente, é um ultrassom pulmonar com congestão pulmonar. Vocês veem que tem as luzes de boate aí, né? São as linhas B. Então, um ultrassom com essas alterações fala pra gente que é um pulmão que está com líquido intersticial aumentado. Tá? E esse outro ultrassom é um ultrassom pulmonar normal, que a gente chama de linhas A. Né? Linhas A são esses tracejados aqui horizontais, as B são verticais, e as linhas A são esses tracejados horizontais. No escorpionismo, se a gente vê um pulmão com esse aspecto, significa que, a princípio, é um pulmão bem aerado que não está congesto. Então, são as alterações que a gente habitualmente encontra no escorpionismo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Nesse QR Code aqui está toda a bibliografia que foi utilizada na dissertação, para fazer essa apresentação. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês aí. Perfeito, Juliana. Obrigado pela apresentação. Interessante conhecer situações novas aí no atendimento do escorpião. Tão preocupante, né? Quando chega uma criança, a gente já fica um pouquinho mais preocupado. Não que o adulto a gente não fica, mas é que a criança a gente já sabe que
evolui, igual você falou, né? E interessante essa colocação sua do seu orientador, né? O N de 49 é pouco, mas quando se você Para a pega... gente é um bocado, né? É isso mesmo. Pega 49 dentro de quase grande parte das crianças que chegam, né? Você falou um terço, mais ou menos, né? É 33%, né? Um N muito grande, né? Por ver. Absolutamente pequeno, mas de porcentagem e de relevância é grande, né? É. Bem interessante. O pessoal está escrevendo aqui no chat. Eu tive uma dúvida, né? Assim, não uma dúvida, né? Pensando em serviço público, né? Chegou a imaginar, eu vi que vocês já fazem isso, né? Você já tem 6, 8 anos de experiência na tecnologia, já faz beira-leito já, e aproveitou e desenvolveu um mestrado para poder fazer uma investigação científica sobre essa prática profissional que já realizava. Ah, em relação a custo, né? Assim, como que seria isso para o tratamento de um paciente? Você tem ideia financeiramente? Hoje em dia, a gente tem uma porcentagem grande dos hospitais públicos no Brasil que já tem ultrassom na sala de emergência, sabe? Aqui em Belo Horizonte, inclusive, se eu não me engano, um terço das UPAs, das unidades de pronto atendimento, também tem ultrassom na sala de emergência. E como é o médico assistente que faz o exame, né? Então, assim, se ele tiver acesso ao ultrassom, ele consegue desenvolver. Como a medicina de emergência, ela entrou como especialidade em 2015, então é uma especialidade muito nova, né? Mas de lá para cá, muitos residentes vão sendo habilitados nessa técnica e cada vez mais os hospitais demandam o ultrassom como recurso. Então, assim, eu acredito que num curto período de tempo, a presença do ultrassom na sala de emergência seja uma realidade. Quando a gente não tem, né, os hospitais terciários e alguns hospitais secundários têm ultrassom para fazer o exame do ecocardiografista ou mesmo ultrassonografista, né, que vai eletivamente. Então, quando a gente tinha dificuldade, por exemplo, no João 23, para acesso ao ultrassom específico da emergência, a gente pegava o ultrassom das equipes de imagem, né, e fazia. Então, assim, o investimento é um aparelho de ultrassom, né? Nos hospitais terciários, acredito que a maioria deles tem, mas o ideal é que um hospital que tem uma sala de emergência ou uma unidade de pronto atendimento que tenha uma sala de emergência tenha um aparelho de ultrassom. E aí tem que fazer a capacitação desses médicos, né? Aí existem cursos, os CRMs do Brasil estão começando a oferecer cursos gratuitamente. A tendência é oferecer gratuitamente como treinamento mesmo para os médicos, né? E o próprio médico e a instituição, se tiver interesse, vai ter que fazer esse treinamento. Não acredito que o custo seja relacionado à aquisição do aparelho e ao treinamento de equipe. Excelente. E durante a sua palestra, Juliana, eu fiquei lembrando de um caso que aconteceu com a gente aí nessa semana, né? Atendemos uma criança de 1 ano, caso moderado, foi administradas 3 ampolas de antiescorpiônico e no serviço que ela tomou o medicamento, não tinha a possibilidade de fazer um ecocardiograma nesse paciente. Laboratorialmente, uma troponina de 27.000. Nossa. E aí você pensa, como que está essa funcionalidade cardíaca dessa criança? Que segurança que você tem para dar alta para essa criança, inclusive, Né? depois, né? Então, o que foi feito? Deslocamento para o HU de Londrina, mas aí a demora na transferência, o hospital lotado, então era referência regional. Chegou ontem pela manhã, depois de solicitado no final da tarde do dia anterior. Então, quase mais de 12, 16 horas após a necessidade. E aí, que bom que foi feito, o eco mostra pequena alteração mitral lá, e sem complicações, mas talvez o avanço dessa inserção dessa tecnologia que você apresenta para a gente nas unidades de urgência e emergência poderia ter suprido essa nossa necessidade lá na De ponta. transferência. E essa correlação que você mostra entre o exame de eco e o POCUS, talvez não mostraria para a gente a não necessidade de deslocamento de outra cidade, para Londrina, toda essa dinâmica e o melhor cuidado, não só ágil, né, porque já estaria lá, não precisa ter esperado, quanto o deslocamento necessário, etc. Legal, bacana saber disso. E uma coisa interessante
que teve alguns pacientes que a gente fez o point of care seriado e em um curto período de tempo, 6, 8 horas após o primeiro exame, o paciente apresentava melhora da função cardíaca. Inclusive, os dois exames que foram divergentes entre o point of care e o eco funcional, o eco feito pelo ecocardiografista, eles demoraram muito. Então, talvez a divergência não seja nem porque os exames foram feitos de maneira, né, diferente, e sim porque passou muito tempo e o coração do menino melhorou nesse período. Então, às vezes, precocemente, a gente consegue atuar e identificar uma coisa que daqui a 6, 8, 12 horas a gente não identifica mais. A Sandra Márcia parabeniza a palestra, o Carlos Alberto Leal também, excelente apresentação. A Sony Ito, né, médica lá de Vitória do Espírito Santo, ela pergunta para você, a porcentagem, 11% de reações de hipersensibilidade foram maiores? Não, foram rash. Basicamente, rash, teve uma criança que apresentou rash tosse, e a maior parte foi só rash e foi tratado só com antistamínico, a princípio. Esse ponto aqui, né, fazendo um paralelo à sua palestra, né, Juliana, é algo que a gente precisa urgentemente discutir nacionalmente, né? Essa administração de medicação prévia, soroterapia, essa aí eu acho que é algo que a gente precisava, como centros de informação, uniformizar isso. Eu acabei de fazer um estudo aqui com um aluno que mostra que não há diferença em fazer medicação prévia ou não, a ocorrência de reação adversa, e quando ocorre reação adversa, é o que você encontrou aí no seu serviço. Reações adversas leves, sem necessidade de intervenções muito agudas. E você só fez com o escorpião. Nós fizemos com todos os soros antivenenos, cobra, aranha, escorpião, e eu encontrei esse resultado. Então, paralelamente à sua palestra de hoje, eu acho que a gente vai precisar discutir isso urgentemente, tá? Tem que publicar isso, hein, Camilo? Que a gente precisa desses dados, né? O Adebal também, no mestrado dele, ele também fez avaliação da soroterapia no ofidismo e também foi a nossa estatística foi semelhante à nacional, né? Que na maior parte dos lugares faz pré-medicação, e a nossa estatística de reação anaflática no ofidismo foi semelhante sem o uso. Então, eu acho que a gente realmente tem que ir juntando esses dados para chegar numa questão robusta mesmo, né, baseada em evidências. Está submetido. Assim que for aceito, eu compartilho com o grupo para criticarem e para observarem também as informações que nós fizemos. Sayonara Fuki, parabéns. Pergunto isso, a Sônia complementando a pergunta dela, né? Pergunto isso pelo tempo de administração do soro antiscorpiônico, 5 minutos. Parabéns pela apresentação, Nixon do Espírito Santo, né? Parabéns pela apresentação e pela pesquisa, tem muito a agregar no tratamento de escorpionismo grave, a Maria Lucineide. Em sua experiência, em quanto tempo após a instalação do soro antiscorpiônico houve regressão das alterações cardíacas? Nos pacientes que tiveram alteração grave, a maior parte foi em até 72 horas. Teve 2 pacientes que demoraram 5 dias para ter uma recuperação completa, mas a maior parte foi em 72 horas. Os pacientes que tiveram disfunção leve ou moderada, com 24 a 48 horas no máximo, já estavam com a função cardíaca normalizada. Nos graves, entre 3 e 5 dias. A Sony falou aqui, muito obrigado pela resposta, foi muito interessante a pesquisa, parabéns. E aí, Juliana, já que você estava respondendo, veio uma dúvida minha aqui. Nós tivemos um caso aqui também de escorpianismo grave, 6 ampolas, foi para UTI, fração de ejeção menor que 40%, troponina mais de 30, 40 mil. O paciente saiu com alta, com furosemida, e vai fazer um retorno ambulatorial 30 dias após a alta para reavaliar um eco e verificar a funcionalidade cardíaca. Como que é vocês aí? Como que vocês observam essa alta? Tem alguma orientação específica? Tem algum critério que precisaria nos atentarmos para encaminhar essa paciente para uma avaliação cardiológica? Ou não? Saiu do hospital, exames normais, ou entender a normal? Posso ficar tranquilo? A nossa conduta aqui, normalmente, é se o paciente apresentou alguma alteração cardíaca ao longo da internação, ele faz pelo menos mais uma consulta ambulatorial com a cardiologia pediátrica específica ao longo do primeiro mês aí de alta. E os pacientes que ainda saem com algum grau de sequela ou que tiveram esse acometimento mais prolongado saem com captopril também.
sabe? Então, os que têm alguma repercussão saem com captopril e os que tiveram alguma repercussão, mesmo saindo com a função cardíaca normal, eles são reavaliados em até 1 mês pela cardiologia ambulatorial. Excelente, bom aprendizado para a gente aqui. Vocês usam os mesmos critérios de administração do soro antiscorpiniônico? Leve igual a 0 ampola, moderado igual a 3, grave igual a 6? A gente, desde o Amaral, lá, desde 1990, a gente usa leve 0, moderado 2 e grave 4. Né? Pelo Ministério da Saúde, teve aquela brecha de 2 a 3 e 4 a 6. E a gente tem pesquisas aqui da FUNED que mostram que a quantidade de 2 e 4 são mais do que suficientes para neutralizar a quantidade de veneno circulante, né? E a gente está com 2 pesquisas, inclusive, de mestrado aqui, direcionados para essa questão do soro. Como a gente é um dos centros que faz essa quantidade de 2 e 4, que seria a quantidade mínima no moderado e mínima no grave, a gente vai fazer essa avaliação desses pacientes de veneno circulante, inclusive para a gente trazer isso do ponto de vista de artigo de pesquisa mesmo, sobre essa diferença aí. Juliana, isso também é uma outra inquietação minha. Eu acho também que 6 ampolas é muito. Eu acho que é além do que precisa, mas é algo não científico, é uma opinião muito individual. Precisaria de estudos para poder comprovar mesmo o número de ampolas. Que bom que vocês estão aí avançando e talvez tragam novas informações para a gente, até para agilizar. Você disse... nessa restrição de soro e vacina que a gente vive aí desde 2014, né, isso ajuda um bocado também, se a gente descobrir que não precisa tanto, né, que a gente pode reduzir um pouco isso, acho que contribui também, né, do ponto de vista de saúde pública, né. De vista questão clínica, né? Mas também tanto do ponto de vista econômico, né? Você imaginar que uma ampola custa 150, 200 reais, e então, pensando a nível nacional, quanto de recurso financeiro poderia ser otimizado, né? Nessa utilização mais racional do soro, e a toxicologia clínica carece de estudos que precisam contribuir nessas evidências, né? Você contou durante sua fala também de que vocês acabam tendo uma diferenciação no protocolo de administração do soro, né? Crianças que menores de 3 anos e com alguns tipos de sinais, sintomas, eles acabam sendo classificados, mesmo que sejam tratados como casos moderados, mesmo que se observasse os critérios do Ministério da Saúde, eles estivessem incluídos como leve. Tem como você contar essa sua experiência de vocês aí pra gente? Isso também é uma coisa que acontece, né? As pesquisas mais intensas em Minas Gerais sobre escorpionismo aconteceram mais ou menos em torno da década de 90, né? Pelo Carlos Amaral, Marcos Vinícius, o Newton Rezende. Então, desde essa época que são estudadas essas questões. E como a gente tem uma mortalidade grande na criança, principalmente na criança pequena, instituiu-se, né, um protocolo da instituição de que toda criança com menos de 3 anos e menos de 2 horas de picada, mesmo que ela chegue sem sintomas moderados ou graves, ela recebe 2 ampolas aqui, sabe? E aí, nesse caso, eu te confesso que pesquisas recentes, para a gente ver o impacto em relação aos outros locais onde não é feita essa medida, eu não consigo te dar, sabe? Mas isso é o protocolo do nosso serviço. Obrigado, Juliana. A Sandra Márcia, ela pergunta: você teve ciência daquele óbito no Mato Grosso, onde o paciente recebeu soro a tempo, recebeu suporte de UTI e veio a óbito? Como você avalia essa situação? Nossa, eu não sei. Eu não fiquei sabendo desse óbito. Ô, Márcia, ô, Sandra, quer abrir seu áudio para falar? Tem capacidade de abrir? Você está como ouvinte só? Ela estaria digitando, Juliana, mas eu acho que acredito que eu acho que ela gostaria de tentar ouvir um pouquinho você sobre, mesmo fazendo soro, o paciente foi para a UTI e mesmo assim, toda essa situação leva um quadro a óbito. Como que você
compreende isso? Que de experiência você tem? Acho que talvez seja isso. Vamos ver se ela termina de digitar ali. É aquela situação do nosso grupo da semana passada. Assim, a gente vê muito isso no dia a dia na assistência, né? A gente tem paciente que às vezes chega com 30 minutos já com repercussão cardíaca grave, e tem paciente que chega com 2, 3 horas com, apesar de mostrar sintomas de gravidade, sem disfunção cardíaca. Né? E a gente já teve paciente que a gente fez soro e pós-soro, mesmo pós-soro, a criança evoluiu mal. Né? Eu tenho até um caso recente nosso, que a criança, 7 horas pós-soro, em melhora progressiva, começou a fazer parada cardíaca, em fibrilação ventricular, teve 7 PCRs seguidas, e estava estável, estava em queda de amina, estava em melhora cardíaca, laboratório todo normal, e teve essas 7 PCRs. Elas foram prontamente atendidas, e a criança acabou saindo 7 dias depois sem sequela, porque criança recupera rápido demais, né? Mas é bom demais que a gente vê isso. Mas a gente costuma ver essas evoluções atípicas, e eu acho que é isso, a gente precisa estudar. Eu não sei, Camilo, se você tem alguma uma percepção do que pode acontecer aí associado a esses casos, mas eu acho que justamente essa questão de ser multifatorial a fisiopatologia do envenenamento, né? Às vezes a gente trata o que a gente acha que está mais superficial ali, mais palpável, né? Que é a disfunção cardíaca, e esse paciente está produzindo um fator inflamatório ali que a gente não está atuando nele, esse paciente está tendo repercussão em canal de sódio de potássio e faz arritmia. Então, a gente costuma ver isso no serviço também. Meninos que chegam com quadros muito semelhantes e que têm evoluções completamente diferentes. Concordo com você, é bem isso mesmo, e acho que mesmo com a agilidade de administração do soro, as complicações que já foram feitas, aí o manejo sintomático suportivo que vai conseguir retirar do risco de morte esse paciente. Mas, infelizmente, às vezes, as complicações são tão grandes que dificultam o médico assistente aí a fazer a reversão. Eu vejo isso mesmo. E aí, Juliana, como você é membro do Comitê Nacional de Toxicologia da Abramed e Comitê de Toxicologia da AMB, eu acho que fica aí você deve ter um caderninho de anotações de coisas que você pode fazer como membro dessas duas instituições. Talvez fazer um manual, um protocolo, atualizar o que já existe sobre o manejo e cuidados em pacientes com acidente escorpiônico grave, entende? Isso talvez pode facilitar os centros e até mesmo os médicos do serviço que tem dificuldade de acessar um centro, de saber, né, o que manejo, faço, que tipo de fármaco inotrópico, quanto que eu faço um exame, que exame que eu faço, faço sobrecarga de volume nesse momento, posso fazer reposição, tem aquela questão, né, não fazer sobrecarga de volume no acidente com escorpião. Sim, inicialmente é essa a orientação, mas e depois, quando tem uma complicação que vai para um quadro moderado e grave? Eu continuo não fazendo isso, mas eu tenho que fazer e tal. Então, essas nuances do acidente dificultam, né, às vezes, esses profissionais. Então, talvez você colocar nesse caderninho seu aí, essas colocações, acho que você pode contribuir bastante para o atendimento, tendo em vista que o que a gente vê é um cenário muito triste do escorpião, né? Algo que a gente vê que só tem a aumentar esses acidentes por tudo que a gente tinha observado aí na proliferação desse animal. Então, acho que fica aí essa solicitação da minha parte para você. Você está me jogando na fogueira, né, Camilo? Não, mas eu acho que assim, eu acho que eu até conversei com a Abracite, que eu acho que a gente tem que tentar fazer uns intercâmbios entre a Abracite e a Abramed para a gente conseguir delinear protocolos mesmo em vários âmbitos, né, da toxicologia, porque a gente carece disso, né? A gente tem muito pouca coisa objetiva e atual, né? E, assim, para a gente que trabalha em centro de toxicologia, que tem conhecimento, é uma coisa. Agora, para a pessoa que está no interior, que não tem conhecimento nenhum, se ela tiver um protocolo que norteia a conduta dela, faz muita diferença, principalmente para o paciente, né? Então, eu acho que a gente tem que unir forças mesmo para que a gente consiga produzir alguma coisa nesse sentido. Sim, temos que pegar os experientes, os práticos, né? E colocarem nessa conversa mesmo. Se não, acaba acontecendo igual a prova lá que você me mandou, né?
As perguntas Exatamente. que fora totalmente da realidade, né? Não que aquilo não seja toxicologia clínica, mas quanto daquilo vai se beneficiar numa toxicologia, num pronto-socorro, numa urgência e emergência, né? Basicamente raro, né? Exatamente. O Eduardo Almeida, ele pergunta, né? O que o POX pode contribuir para a terapêutica precoce do escorpionismo, além da soroterapia? Bom, o POCUS que a gente fez foi um POCUS qualitativo, basicamente para a gente contribuir no exame físico desse paciente. Agora, o POCUS, ele tem um caráter quantitativo também. E através dessa avaliação quantitativa, a gente consegue saber débito cardíaco desse paciente, volume sistólico, se esse paciente precisa de volume ou não, se esse paciente precisa de inotrópico ou não. Ou, às vezes eu começo uma dobutamina para o paciente e refaço o POCUS, vejo se ele melhorou a função cardíaca, né? Aquilo que você falou, você mesmo falou, Camilo, eu tenho que restringir volume, mas até que ponto? Né? Se eu pego um menino, já ele teve, não sei, teve 6, 7 vômitos à admissão, teve uma restrição de volume à admissão, ele já está com a gente há 12 horas. E aí você vai, faz um ultrassom e vê que ele está com um débito cardíaco, né? Está com volume sistólico baixo, está hiperdinâmico, né? Está com a veia cava ali mostrando para a gente que ele está precisando de volume, e aí eu vou fazer volume nesse paciente guiado pelo ultrassom. Então, o ultrassom ele ajuda na definição do inotrópico, na definição se esse paciente precisa de amina ou não, se ele precisa de vasodilatador coronariano ou não, né? Por exemplo, uma outra coisa interessante que a gente vê, os pacientes que têm insuficiência, disfunção cardíaca direita e PSAP elevados, eles se beneficiam mais, às vezes, de milrinona do que de dobutamina. Então, talvez fazer o POCUS para fazer a avaliação e ver se isso é verdade, né? Então, é um exame que a gente consegue avaliar diurético, inotrópico, amina, vasodilatador e volume e ver a evolução do manejo com essas substâncias. Então, assim, é o que eu pretendo fazer no doutorado, se tudo der certo. E eu acho que aí eu vou trazer coisas legais também. Excelente. Marcela Baracate, ela pergunta para você. Em caso de reestadiamento, em até quanto tempo poderia, aí a parênteses, vale a pena dar o soro novamente? O escorpionismo, eu acho que ele tem uma questão um pouco diferente do ofitismo, que o menino evolui muito rápido, né? Então, assim, na minha prática clínica, eu me lembro que foram pouquíssimas vezes que eu fiz um soro e falei, vou ter que fazer mais. De cara, né, você vê que o paciente está evoluindo mal, a gente faz o soro imediatamente, 10, 20, 30 minutos para o paciente, pode contar muito. Então, assim, reestadiamento e reclassificação no escorpionismo, eu acho que é uma realidade mais remota. Eu acho que, assim, num curto período de tempo, a gente tem que definir quanto de soro que a gente faria nesse paciente. Existem alguns pacientes que a gente vê que eles acabam apresentando sinais tardios. Até um menino que eu mostrei um raio-x que teve um edema agudo de pulmão unilateral, esse menino chegou com sintomas de gravidade, chegou com vômito, sudorese no local de origem. Quando foi transferido para a gente, ele estava absolutamente assintomático. E mais ou menos 8 a 10 horas após o acidente, ele evoluiu com sinais de gravidade. Então, esse menino foi classificado inicialmente como leve, não ganhou soro, ele foi ganhar soro 8, 10 horas depois. Mas eu acho que isso são coisas assim, isso é exceção. Acho que na maior parte das vezes, a classificação é imediata ali, a soroterapia também. O Eduardo agradeceu, tá? A sua resposta, a Marcela também. A Márcia Guedes está falando parabéns pela excelente apresentação, escolha do assunto de muita relevância. E só o Eduardo está escrevendo ali, não sei se vem nova pergunta ou se só. Mas riquíssimo, né, Juliana? Riquíssima a sua palestra, riquíssima a discussão. Veja quantas perguntas, né, a gente acabou surgindo, que eu acho que é algo muito. É aquilo que eu conversei com você antes nos bastidores aqui, né? É algo que é o dia a dia, né, dos centros, né? Então, surgem todas essas dúvidas e os profissionais estão aí ansiosos para tentar encontrar algumas respostas. Nem tudo tem resposta assim tão rápida e objetiva, né? Tem situações que não tem como você fazer igual nas ciências exatas, né? O 2 mais 2 igual a 4, aqui nem sempre é assim, né?
mas te agradeço novamente a sua participação, depois de um plantãozão puxado aí no CETOC GMG, né? E passo a palavra para você fazer as considerações finais, caso queira fazer alguma colocação, para depois eu faço o encerramento final da nossa sessão. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Eu acho que é super importante a gente tentar aplicar o que a gente faz na emergência, no dia a dia, na emergência clínica, quando a gente consegue aplicar isso na toxicologia também, né? Então, assim, quando a gente consegue atender, ter o paciente na assistência e testar, né, essas questões que a gente usa na emergência em geral e ver que tem um benefício, é um ganho, né, para a toxicologia. Então, eu só queria agradecer né, esse espaço, chamar a atenção do Eduardo, que ele está me devendo, que ele vai escrever lá comigo o protocolo lá das diretrizes que a gente fez de atendimento inicial lá da Abramed, né, e vamos seguir mesmo, tentando criar diretrizes mesmo para ajudar a população de médicos em geral aí a trabalhar com toxicologia. Agradeço a todos a oportunidade. Obrigado, Juliana. Me coloco à disposição, caso precise de alguma colaboração aí nesses estudos, né, na questão dos protocolos. E agradeço a presença de todos hoje. Excelente conteúdo, acho que um riquíssimo desenvolvimento para todos nós. Informo que em novembro, como é feriado na primeira sexta, a gente pulou, tá? E a gente volta dia 1º de dezembro, né, com a professora doutora Cláudia Regina dos Santos, CETOC Santa Catarina, e ela vai abordar a importância da toxicologia analítica no manejo clínico dos eventos toxicológicos, situações práticas. Daí é o nosso último SIG do ano de 2023, depois em breve já mando uma consulta para vocês que temática a gente pode abordar em 2024. Então, muito obrigado a todos, Juliana, agradeço novamente, tenham uma excelente sexta-feira, fim de semana e até breve.